Olá, hoje eu vou estar ensinando vocês a como utilizar o Hipogestão para fazer a ficha de produção ou ficha técnica de um produto. Como seria isso? O produto, a gente tem o produto final, porém tem a composição dele, que seriam os produtos que são utilizados para fazer o produto final, né? O exemplo que a gente vai estar utilizando aqui hoje seria o pão, porque o pão ele é o produto final, a farinha, o leite, o açúcar que são utilizados para produzir seriam os insumos utilizados para o produto final que a gente quer dar baixa no estoque. Beleza. Começando aqui, então primeiramente a gente vai entrar no gestão e vai fazer o cadastro de tanto o produto final como os produtos que são utilizados como insumo para o produto final. Ah, mas eu preciso ter um cadastro diferente, como é produto de insumo? Não. Você pode cadastrar todos eles como produto normal, como se fosse um produto normal. Então a gente vai vir aqui em menu cadastro, vai vir na opção produtos, e aqui na opção você vai adicionar, né, tanto o seu produto final como os insumos. Eu aqui já fiz a adição do pão, que seria o meu produto final, né? E já coloquei o valor que eu passo para o meu cliente, no caso 2,50, o valor do meu pão. E cadastrei também os meus insumos, que seria a farinha, né, que eu vou utilizar para fazer o pão, o leite, que também vai ser utilizado na produção, e o açúcar. Pode notar que todos foram cadastrados como produtos normais. Aqui, na hora de cadastrar, eu já coloquei o valor de custo para a produção de um pão. Então, eu já posso adicionar aqui, porque isso vai facilitar após eu gerar um relatório ou algo do tipo para me ver meus custos de produção, né? Ok. Então, vamos lá. Todos os insumos e produto cadastrado. A gente vai no produto final, que seria o pão. E aqui no pão, no cadastro dele, você vai no opções ações, clica nos três pontinhos, você vai selecionar a ficha técnica e aqui dentro da ficha técnica é que a gente vai descrever os insumos utilizados para fazer o pão. Então, primeiramente, abriu a telinha aqui, ele vai mostrar essa primeira opção aqui para você, que este produto ele é produzido no momento da venda, ok? Ou não seja, o pão, né? O pão a gente não compra ele de um fornecedor e repassa para o nosso cliente como produto comum. A gente produz ele no estabelecimento e utiliza como produto final. Então, a gente vai marcar essa opção aqui, porque o pão não vai ter estoque. O que terá estoque vai ser os insumos utilizados nele. Então, a gente marca essa opção aqui. E aqui embaixo a gente vai descrever quais são os itens utilizados, né, os ingredientes utilizados ou os insumos para a produção do pão. Então, primeiramente aqui a gente puxa a farinha, vamos colocar o estoque da farinha, né, 0,100 gramas. Aqui a gente pode adicionar uma porcentagem de perda, né, dessas 100 gramas, eu perco ali uns 50%, 100%, né? E eu posso adicionando ali quantos que eu perco nessa produção. Então vamos adicionar aqui 20% de perda. O sistema já calcula para mim mais ou menos qual o custo total desse produto aqui. Lembrando que o valor de custo ele vai estar cadastrado lá nesse produto farinha, né? Lembra que eu falei lá atrás que eu já cadastrei o valor de custo para facilitar nos relatórios. Então, quando eu tirar um relatório, ele vai me mostrar que eu utilizei uma quantidade de 100 gramas e uma perda de 20%. Então, ele deu uma perda ali de custo total de 4 centavos. E aí, adicionado o primeiro produto, eu venho aqui e clico adicionar insumos. E aí eu vou adicionar o açúcar agora. A mesma quantidade, vamos adicionar um pacotezinho de açúcar. Lembrando que lá no cadastro do açúcar também, você pode definir se você usa ele em unidade ou quilograma. Eu defini aqui como unidade, que é um sachê de açúcar que eu utilizo. Então, eu vou colocar uma unidade com perda de 10%. E vamos adicionar o último insumo, que seria o leite, que é utilizado na produção do produto também. Então, coloco o leite. Aqui eu coloco em litros. Eu utilizo cerca de 0,100 ml para fazer o nosso pão. E o meu leite eu não tenho perda com ele, né? É todo utilizado. Então posso deixar a 9 centavos ali de produto. Então acaba que o sistema já me informa que para produzir um pão eu tenho cerca de um custo total de 0,75 centavos. Isso levando em consideração o custo desses produtos lá que a gente já cadastrou anteriormente, né? Então o sistema já me dá um custo aqui. E com isso eu já consigo ter uma base de produção, né? Se o meu custo é de 0,74 centavos para produzir, então já posso fazer o meu cálculo em cima para colocar o valor de venda final do meu produto, beleza? Então, basicamente, a ficha vai ser esse cadastrozinho aqui, bem fácil de se fazer.
Fizemos a ficha, salve o produto e a sua ficha técnica já está montada ali para você dar saída no estoque. E aí o que acontece? Toda vez que você fizer a venda desse produto, no caso o pão, o sistema já vai dar saída automaticamente naquela quantidade de gramas que você selecionou na ficha do produto. Então, se eu gasto ali, que eu coloquei 100 gramas, 1 litro para fazer o pão, toda vez que eu der saída em um pão, ele já vai dar saída nos estoques de insumo desse produto, né? No caso, no açúcar, na farinha e no leite. Então, vamos fazer um teste aqui para a gente ver no manufaturamento. Vou puxar aqui o meu cliente. Lembrando que isso serve tanto aqui para dentro do gestão, como lá para o seu caixa comum, tá? Então, eu venho aqui, vou puxar meu cliente. Aqui eu seleciono o meu produto. Vou lançar ele. Selecionei o pão, né? Uma unidade a 2,25. Ok, vou finalizar minha venda. Vou lançar esse produto, concluir. Vou gerar minha nota fiscal e venda concluída. Agora a gente vai lá no menu cadastro, né? Ou nos produtos e agora a gente vai conferir se realmente deu saída no estoque. Então, como a gente vendeu o pão lembrando que é o produto final, então ele não vai ter estoque. E a gente vai procurar o primeiro aqui, a açúcar, que foi cadastrado como insumo do pão. Então, ó, vendemos o pão, vendemos a quantidade de o custo do produto. E aqui vocês podem ver que saiu uma unidade. Lembrando que o açúcar eu cadastrei como sachê, então eu utilizei um sachê para dar saída no meu estoque. E conforme eu vou vendendo, ele vai diminuindo aqui também. Vamos conferir o leite também, que foi outro produto. Então, temos o valor de custo dele e a quantidade que a gente deu saída aqui no estoque. No caso, 0,1 significa 100 gramas, 100 ml de leite, né? E o outro foi a farinha, que também utilizamos na produção. Então aqui a farinha, primeiro produto utilizado, a 35 centavos de custo, e também a 0,1, que significa a 100 gramas de farinha utilizada para produzir um pão. E aí, conforme você for dando saída no estoque do produto, ele vai dando saída aqui também nos itens de insumo para a produção desse produto. E lá na opção também, na entrada da nota, você consegue marcar os produtos já, quando você selecionar o pão, na farinha, no açúcar, no leite, conforme você for comprando, o sistema já vai relacionando automaticamente a esse produto. Beleza? Então, basicamente, a produção vai ser essa forma aí, bem facinho de se fazer. E lembrando novamente que vai servir tanto aqui para dentro do gestão, que se você der saída pelo seu caixa aqui, e também pelo seu hipercaixa, que é utilizado lá no hiperloja, né? Você pode dar saída por lá e ele vai dar saída normalmente nos produtos. Depois todos sincronizamos e depois você põe aqui dentro. E depois também você tem a opção de relatórios, né? Que é tirar um relatório para ver quantos de pão você vendeu, quantos de produção você gastou, né? Quantidade que você gastou no mês. Então dá para ter um controle legal ali da produção dos seus produtos, ok? Então, gente, basicamente é isso daí, a ficha de produção. Tendo alguma dúvida, pode entrar em contato com o suporte da Debase e a gente agradece a sua parceria.